17h01, eu acho que, como a gente combinou às 17 horas, vamos ser pontual, porque a gente tem um limite de horário para cumprir. E aí, só fazendo uma introdução, então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Caio, eu sou o Head de Renda Variável na Rio Capital Investimento, e aí eu trouxe para vocês o Ges Douglas, que é o nosso parceiro na IR Trade. A IR Trade, ela é uma ferramenta de calculadora de imposto de renda. Então, como a gente está num cenário de queda de juros, juros baixos, e essa demanda por ter um pouco mais de risco no portfólio faz com que as pessoas tenham que se expor um pouco mais ao risco, nada mais justo que a gente trazer aqui um especialista na parte de imposto de renda, na parte de ações, justamente para ajudar a gente nesse cenário. Então, Gisdoulo, apresenta um pouco você, apresenta um pouco a R-Trade para os nossos clientes, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Ges Douglas, eu faço parte aqui da IR-Trade, já tenho um pouco de carga aqui de histórico de casa. A IR-Trade é uma empresa que hoje presta serviço aí a nível Brasil para bancos, corretoras, escritórios de agentes autônomos no geral. A gente tem uma carteira que está beirando aí os 40 mil clientes, tá? A gente faz atendimento multicorretoras, a gente calcula todo tipo de operação, independente do tipo de mercado, tá? E hoje nós somos uma das plataformas mais completas e na questão também fora da apuração do serviço que a gente presta, a questão do suporte também, tá? Não é simplesmente um site, uma ferramenta que você vai lá, coloca suas notas de corretagem, sua informação e o sistema gera tudo sozinho. A gente tem suporte, a gente tem uma equipe de contadores que presta toda a conferência manual de conta por conta, isso mensalmente, tá? Então, de toda essa carga de clientes que a gente tem. E hoje o serviço que a gente presta é esse. A gente presta a apuração, o cálculo sobre o resultado que os clientes têm, que os parceiros necessitam sobre as operações. Tá? Independente do tipo de mercado, a gente entrega a DARF no final do mês pronta para o cliente com o respectivo relatório do que está gerando esse resultado para ele mensal. Tá? Na prática, é esse serviço que a gente presta. E aí, a gente tem a questão da parceria aí com a Rio Capital, que é a intermediária dos clientes, que é onde a gente recebe essas informações para facilitar aí a vida do cliente e entregar o produto final para ele com a maior precisão possível. Aí a questão de serviços da IR Trade, a gente funciona do seguinte formato. Hoje vocês, os clientes, vocês recebem um imposto, né? E ainda mais questão agora de imposto de renda, declaração, período que está sendo cobrado bastante os relatórios, é onde mais foca a questão aí de fiscalização e onde a gente tem que entregar aí os relatórios também para esse período, para poder ser feita aí a declaração do imposto de renda. E sobre tudo isso, quando os clientes já são clientes aqui da IR Trade, isso já está incluso também no pacote, aí esse relatório a gente já entrega tudo. Só tirar uma dúvida, o Bruno ali comentou que não está escutando, todos estão ouvindo normal, tá ok o áudio? Sim, o áudio aqui, para mim, pelo menos, está Tá ok. O ok? pessoal ele tá falando que está ok Tá também. ok também? Tá certo. Então é isso. Esse é o serviço que a IR Trade presta, tá? A gente tem ali tem um nível de exatidão dos nossos resultados que está acima de 98%, tá? Então a nossa qualidade do nosso serviço hoje ela é exime aí para todos os clientes no geral. Na prestação que nosso serviço a gente entrega, né? Porque a gente não pode ter erro. Qualquer erro que a gente tem aí, que a gente deixe passar, vamos dizer assim, pode acabar trazendo problema para os clientes, porque está sendo recolhido DARF, né? Então, se acontece qualquer tipo de falha, vai ter multa e juros, pode vir a ser fiscalizado pela Receita. Então, no geral, aí na prática, esse serviço que a gente presta sempre entregando aí para o cliente o resultado final no mês, para que ele tenha ali o seu resultado calculado com precisão, se está tendo lucro ou prejuízo, se tem DARF para recolher ou não, tá? Perfeito. Eu ia até abordar esse ponto, a questão das penalizações, né? Como é que funciona a questão alíquota de multa quando não tem o recolhimento até o final do mês subsequente à realização Sim. da alienação, né? Então, quando zera a posição. A multa e juros sobre uma DARF em atraso, ela chega até um teto de 20%, ela é atualizada diariamente. Então, digamos numa hipótese de um cliente que tem um retroativo aí que nunca recolheu nenhuma DARF,
sempre operou aí, vamos dar um exemplo, desde 2020 para cá, e nunca recolheu nenhuma DARF, a gente faz esse serviço para o cliente de retroativo. Às vezes o cliente tem uma DARF lá de janeiro de 2020 de R$ 5.000. Essa DARF ela vai correr diariamente multa e juros a partir do momento que ela atinge um teto de 20%, ela se interrompe a tarifação. Então ela fica estagnada. Vamos dar um exemplo que ela atingiu R$ 500 de multa e juros. Tá? Então ele tem que recolher esse valor ele não aumenta mais, mas ele é cobrado. Para fins de imposto de renda, a Receita só cobre o valor principal. Encargos a Receita desconsidera na questão do imposto de renda. Isso é muito importante também, ainda mais nessa época, porque o pessoal vai fazer ali a declaração de imposto de renda, muita gente é o contador que faz, aí tem um pouco mais de conhecimento, mas quando o próprio cliente faz, acontece o quê? O cliente às vezes pagou uma DARF em atraso, tinha que recolher R$ 5.000 dentro do período correto, e pagou em atraso, pagou 5.100. Os R$ 100 para fins de imposto de renda na declaração você não informa. É encargo, é multa e juros, você coloca sempre o valor principal. A DARF, quando ela é gerada dentro do período correto, exemplo, hoje nós estamos em março, nós estamos apurando fevereiro. A contabilidade ela é sempre o mês retroativa. A gente entregando a contabilidade de fevereiro, a DARF ela sempre vai com a data de limite para ser recolhida para o último dia do mês, sempre do mês atual. Se por acaso ultrapassa um dia aí do vencimento, do último dia de março, vai correr multa e juros diários e a DARF tem que ser atualizada e paga no dia da sua emissão. Tá? Não adianta você pegar uma DARF em atraso e tentar recolher, porque o sistema bancário não vai aceitar. Isso o nosso sistema também traz, tá? Se você entrar no site da IRTrade, na sua própria conta de cliente, você pode fazer a reemissão da DARF já atualizada quando ela estiver em atraso, tá? Para fazer o recolhimento. E no mesmo assunto aí da DARF, um ponto que sempre é bastante questionado, o porquê que a DARF não tem código de barras, tá? A DARF não é gerada com código de barras porque isso é de emissão exclusiva da Receita Federal. Tá? Então, para fazer o recolhimento é simples. Qualquer internet banking de qualquer banco, você consegue fazer o pagamento dentro de pagamentos ou tributos. As informações que têm que ser preenchidas são simples, é CPF, código de recolhimento, período de apuração e valor, tá? E vencimento. E só uma ressalva, isso nunca não vai possível fazer o recolhimento por aplicativo de banco. Tem que ser sempre pelo computador e internet banking, aplicativo não funciona, tá? Então aí a questão das multa e juros funciona desse formato, sempre atualizada diariamente até atingir um teto de 20%. Atingiu esse teto, ela interrompe a cobrança e você vai ter aquele valor pré-definido para fazer o recolhimento. Perfeito, perfeito. Eu estou vendo que estão subindo algumas perguntas aqui. Essas perguntas a gente vai abrir para um espaço mais para o final da live, e aí a gente vai batendo uma por uma. Só para terminar de fazer essa questão da introdução, queria também aproveitar para falar um pouco do próprio sistema da IRTrade com relação ao controle do IR mensal, do IR anual, os relatórios, ou seja, declaração e acompanhamento de resultado, e como que a IRTrade vai facilitar na visualização do resultado das operações do cliente. Então, o cliente ele tem um dashboard, ele tem algum tipo de controle que ele vai conseguir visualizar? Como é que funciona Sim. isso? O sistema da IRTrade, tá? Ele praticamente pode ser comparado como um home broker de uma corretora. Você consegue verificar a sua posição de carteira, tá? Sua posição de custódia. Você tem relatório mensal de resultado, tá? Que ali você vai ver especificamente por ativo se você está tendo lucro ou prejuízo na operação que você faz. Você tem histórico por ativo para controle de preço médio. Às vezes isso é usado para tomada de decisão de operação. Não é o foco da IRTrade, mas tem clientes que usam. Tem assessores que usam essa função. Por quê? O sistema da IRTrade ele trabalha sendo alimentado com informação. A gente não precisa necessariamente receber diariamente as notas de todos os clientes. Não há essa necessidade. O imposto ele é calculado uma vez só por mês, tá? Mas se por acaso algum cliente quer sempre ter atualizado as suas informações na base da IRTrade em relação à sua posição de custódia, ao que ele está tendo de resultado ali dentro do mês, se está tendo lucro ou prejuízo no geral das suas operações,
Simplesmente a gente recebendo a nota sempre no virar de um dia para o outro, durante a madrugada, o nosso sistema faz o processamento da informação, a leitura, e ele vai trazendo prévias de resultado. Tá? Então o cliente, desde que a informação suba no nosso sistema, ele consegue enxergar as alterações de posição de carteira de acordo com o que ele está vendendo ou comprando, quantidade por ativo e custo médio. A questão do custo médio, aí é um ponto o mais importante que eu acredito que possa frisar, porque é o custo médio que faz o cliente não pagar uma DARF com valor errado, tá? Então, a gente sempre preza uma informação também muito importante, que às vezes passa despercebida, é o quê? Para fim de Receita Federal, é indiferente se o cliente opera com uma corretora ou com 10, tá? Um resultado influencia 100% no outro. Então, seguinte situação, às vezes o cliente opera ativamente com a corretora X e na corretora Y não opera, só tem ativo custodiado, participou de alguma oferta primária, alguma coisa assim. Independente disso, lá ele pagou, por exemplo, digamos que ele pagou R$ 100 por uma subscrição de um fundo imobiliário e ele tem um custo médio ativo em outra corretora que está em 120. Então isso se confunde, tá? A gente gera custo médio. É em cima do custo médio que, se ele faz uma venda, que vai ser calculado o imposto dele. E a questão do custo médio também, uma questão também que todos os clientes às vezes têm dúvida, mas eu estou comprando um papel aqui na minha nota de corretagem, por exemplo, está falando que eu estou pagando R$ 24 por ação do Bradesco. Você não tem só isso de custo. Quando a gente usa para fazer o cálculo do custo médio de todas as ações, tudo o que você tem de dedução, tarifas e custos na nota de corretagem. Tá? Então, tudo isso influencia. Então, isso também é uma dúvida comum, porque às vezes o cliente faz o próprio controle em casa e dá a diferença. É por isso, ele pega o valor bruto ali do que ele está fazendo compra ou venda diariamente e não se atenta a todos os outros custos que ele tem na nota de corretagem. Até o famoso IR-fonte. Hoje a IR-Trade já trabalha nesse fim de calcular o imposto para o cliente, mas nós não temos vínculo com a Receita. Porém, acontece o quê? Isso, a Receita ela tem essa informação de tudo que o cliente opera, porque quando você faz uma venda, tem a questão do IR-fonte. Então, tudo que você está vendendo, se você não fizer esse controle, não ter essa apuração mensal, desde que seja a mínima movimentação, o risco de você ser fiscalizado ou se colocar alguma informação incorreta no imposto de renda ou deixar de colocar essa informação, tá? Ela pode abrir ali uma margem para você ser fiscalizado, tá? Então, só pelo fato de ter ali a questão do IR-fonte, a importância de você fazer o acompanhamento mensal, ela é altíssima, tá? Beleza, perfeito. Outro ponto também muito importante é a questão da isenção de imposto de renda para vendas superiores a Isso, 20 mil. Esse valor exato. tem muita gente que acaba entendendo que ele é com relação a qualquer tipo de venda, mas é pura e exclusivamente no mercado à vista e de swing trade, Mercado à né? vista, exatamente. Tudo Day que trade não você, tem. day trade, fundo imobiliário, não. Tudo que você olhe e imagine aí fora do mercado à vista é tributado, tá? Então, assim, às vezes as pessoas confundem isso. E outra informação também importante é o quê? Um mercado não se confunde com o outro para compensação de resultado. Se você está tendo um prejuízo com o fundo imobiliário, a alíquota de tributação dele é 20%. Você pode fazer a compensação somente com o fundo imobiliário, dentro da sua alíquota de tributação. Day trade, mesma situação, 20% de alíquota em cima para ser gerado o imposto. Day trade só pode ser compensado com day trade, tá? E ali, mercado à vista, aí sim entra todas as compensações, porque a alíquota de tributação ela é 15%. Mas a isenção das operações para você não ser tributado, para você ficar isento de IR mensal, é R$ 20.000, tá? Dentro do mercado à vista, tá? Ultrapassou, você vai ser tributado em 15% e qualquer outro tipo de operação, vou dar um exemplo, mercado de opções, você vai ser tributado, tá? Então isso é uma regra que as pessoas às vezes confundem um pouco, achando que esse limite de R$ 20.000 é para tudo. Não. Somente o mercado à vista, tudo que estiver fora disso, você vai ser tributado no ato da sua operação. Obviamente, se não tiver prejuízo, o prejuízo também ele pode ser usado para ser carregado, tá? Independente de mês ou ano. O prejuízo não é uma coisa ruim, vamos dizer assim,
até mesmo para fins de imposto de renda, porque chega a época de R agora, que é uma época que todo mundo se preocupa um pouco mais com as suas informações das operações da Bolsa. Às vezes você fecha ali um ano com prejuízo em todos os mercados. Você colocar isso no imposto de renda não é ruim. Você não vai ser fiscalizado, você não vai ser penalizado porque você tem um prejuízo. Muito pelo contrário, se você declara o seu imposto de renda de forma correta, a sua compensação de prejuízo futuro, ela nunca vai, vamos dizer assim, acabar, obviamente, até que você compense todo esse resultado. Então também isso é muito importante, tá? Perfeito. E aí eu queria até fazer uma pergunta para você com relação à adesão da plataforma, tá? Tem gente que começou a operar em 2020, então ele abre a conta normalmente, declara o ano, etc. Agora tem alguns clientes que eles têm a posição muito antiga. Então tem um prejuízo ou Sim. uma operação que fez lá em 2018 e não movimentou mais. Aí ele quer começar agora a regularizar toda a situação dele a partir de 2021. Como é que funciona essa adesão? No momento ele consegue informar para vocês? Como é que funciona? Sim, vamos lá. A IR-Trade, independente de se o cadastro ele é feito pela corretora, pelo banco, pelo escritório ou o cliente entra em contato direto conosco, até por questões de LGPD, a gente sempre faz um contato com o cliente para saber exatamente o que o cliente precisa. Cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma necessidade. Do mesmo jeito que pode ter um cliente que começou a operar agora em fevereiro de 2021 nunca teve nada de informação retroativa, vai ser uma contabilidade simples de ser feita. Tem clientes aí que procuram a gente com CPF bloqueado por causa de restrição na receita, que operam faz 20 anos e precisam resolver toda a sua situação fiscal. A gente faz esse serviço. A gente retroage contabilidade independente de tempo ou prazo, de acordo com a necessidade de cada cliente. O que a gente precisa nessas situações específicas? Vou dar um exemplo um pouco mais na prática, que é o que acontece agora muito na questão de 2020 para a questão do imposto de renda. O cliente opera desde 2016, vamos dar um exemplo. Aí de 2016 a 2019, ele fez alguns recolhimentos de DARF, mas foi o próprio contador dele que calculou para ele, e ele procura a IR-Trade para fazer 2020 para frente. A gente, obviamente, às vezes não consegue receber toda a informação retroativa. Às vezes o cliente tem dificuldade para conseguir, às vezes é corretora que não existe mais, tem várias transferências entre corretoras. Então a gente trabalha com a informação que a gente recebe. O que a gente precisa para montar uma carteira inicial é o quê? Vou dar o exemplo de um cliente que quer começar a calcular com a IR3 de 2020 para frente, para manter imposto de renda 2020 ok, e aí vir acompanhando mensalmente as suas operações. A gente precisa da posição de carteira exata de fechamento de mês. Então, se ele quer começar em janeiro de 2020 com a gente precisa do que ele tinha posicionado em 31 de dezembro de 2019. Todas as ações, todos os mercados, todas as quantidades e todos os custos médios, se o cliente tiver. Esse é um ponto muito importante. Às vezes o cliente não faz conta por conta própria, o cálculo do custo médio que ele tem sobre a ação. Tá? Às vezes a corretora também não tem isso, a corretora não é obrigatoriedade dela ter essa informação. Aí no documento que a gente recebe, na posição de carteira, tem o custo de mercado. Se a gente faz lançamentos por custo de mercado, pode gerar alteração de custo médio e não gerar um imposto 100% correto para o cliente. Então é aí que a gente começa a buscar informação para chegar o mais próximo possível do caso do cliente, tá? Do imposto correto para não gerar diferença e não cair aí em questão de fiscalização para os clientes. Acontece o quê? A gente pode buscar essa informação no imposto de renda do cliente, tá? A gente pode ver isso na bens e direitos do cliente, se ele foi declarado correto pelo contador dele no imposto de renda, vai estar ok. Às vezes o cliente ele tem controle pelo home broker de informação mais antiga, a gente pode fazer comparação de custos, tá? Da época que a gente tem acesso também às informações da B3, a gente tem o market data deles. Ou em último caso, quando o cliente não possui custo médio calculado e controle próprio, com a devida autorização do cliente, mas a gente não recomenda, a gente faz de por custo de mercado da época. Então, por exemplo, o cliente não sabe quanto que era o custo médio dele, da ação dele da Petrobras lá no fechamento de dezembro de 2019.
Com a autorização do cliente, a gente pega o custo de mercado da época e lança um custo inicial para ele de mercado. A gente pode fazer isso? Pode, não é recomendado, a gente precisa do aval do cliente, porque isso pode, de acordo com as operações dele que a gente vai calculando no dia a dia, gerar aí uma alteração em relação ao imposto, tá? Porque a gente não tem o custo médio dele real desde a primeira nota de corretagem que ele operou. Aí, em relação ao sistema, é isso. Independente do prazo de retroativo, do que tem que ser feito, desde que a gente receba a informação, a gente presta o serviço, a gente gera relatório, gera DARF, relatórios mensais, anuais e para fins de imposto de renda. Tá? Aí a particularidade de cada cliente. Mas, igual eu comentei, às vezes o cliente tem a informação guardada, é um cliente bem controlado, isso ajuda muito. Independente se tiver que fazer retroativo de 10 anos, a gente faz, sem problema nenhum. Se é um cliente que não tem muito controle, não tem muito acesso à informação, a gente passa as possibilidades, o que pode ser feito para facilitar a vida dele e manter todo o cálculo aí em dia, tá? Então essas informações são sempre questionadas a todos os clientes, exatamente porque cada um tem a sua própria necessidade, tem as suas operações e as suas particularidades. Perfeito, é isso mesmo. E uma dúvida antes da gente começar, já estou com bastante dúvida aqui no canal, bem bacana. Antes da gente começar, uma última questão. Com relação aos eventos no cálculo de preço médio. Então, por exemplo, uma ação teve split ou teve implit. Como é que funciona o sistema da R-Trade para captar esse tipo de movimentação, uma vez que isso não vem na nota de corretagem? Vamos lá. Como eu comentei, a gente tem parceria com a B3 também, a gente tem contrato com eles de market data. Então, se há bonificação em uma ação, se há desdobramento, se tem amortização ou qualquer evento no geral sobre qualquer ativo, a gente tem essa informação. Então, digamos, vamos dar um exemplo, ano passado teve a bonificação do Bradesco, tá? A gente recebe isso, só como exemplo, tem vários eventos. Então, às vezes o cliente tem isso posicionado em carteira, não gera nota de corretagem e uma bonificação não vem no extrato, tá? Mas a gente sabe que aquela ação foi bonificada, então a gente faz esse lançamento. Do mesmo jeito que uma subscrição ou um IPO, uma compra de oferta de ação, não gera nota de corretagem. A gente se baseia no extrato do cliente. A gente vê esse lançamento na data que o cliente está participando desse evento, vê sobre qual fundo, por exemplo, um fundo imobiliário que ele está participando, quantas cotas ele está adquirindo e o preço-valor total que ele fez ali o recolhimento. A gente faz esse lançamento e isso é imputado na conta do cliente da mesma forma, como se fosse uma nota de corretagem, mas daí a gente faz esse lançamento de forma manual. Do mesmo jeito que se tem amortização no extrato sobre algum fundo, a gente lança as amortizações, desdobramentos, que é o mais comum, bonificação também é o mais comum. Assim, a gente faz todo esse tipo de lançamento, tá? A gente não se baseia somente na nota de corretagem para fazer a contabilidade do cliente. A gente faz o vínculo das 3 informações para chegar no resultado real. Nota de corretagem conciliada com o extrato, e aí nota com extrato, obviamente, vai bater a informação porque tem o registro. Evento corporativo no geral, a gente consulta o extrato fechado dos 30 dias para ver se houve algo, e a posição de carteira. Obviamente, digamos que um cliente não teve movimentação sobre um ativo que teve desdobramento, tá? No que a gente não movimentou dentro do mês. Mas aquele ativo em específico gerou diferença na posição de carteira que a gente recebe aí de vocês dentro da posição do nosso sistema. A gente vai consultar esse ativo no Market Data que a gente possui acesso da B3 e vai ver se houve algum evento dele. Exemplo, teve um desdobramento. A gente vai e lança o desdobramento e a posição da corretora com a posição da IR-Trade fecha. Então, a margem de erro sobre resultado ali das suas operações mensal, ela é 0. A posição, a gente não faz a liberação, a não ser que esteja 100% conciliada aos 3 arquivos. A informação da corretora tem que bater com a informação do sistema da IR-Trade, sempre no fechamento de cada mês. Tá? Beleza, perfeito. Então, vou começar com a dúvida dos clientes aqui. Eu vou começar com a primeira dúvida que apareceu, que é a da Sandra Tosta, tá? Ela está perguntando o seguinte: como calcular o preço médio de uma ação que não foi vendida durante 2020 e a que foi vendida parcialmente? O custo médio ele é calculado em cima de todas as compras, tá? Então, se você passou um ano inteiro comprando uma ação da Vale, obviamente você fez compras com preços diferentes.
E aí, no meio do ano, você fez uma venda, vamos assim, você tinha posicionado 5.000 ações da Vale e você vendeu 500. O preço de venda, ele é único, ele não interfere no seu custo médio. Então, você tem lá, dar um exemplo, um custo médio de uma ação da Vale, só como exemplo, R$ 50. E você vendeu a 55. O preço que você está vendendo não influencia. Só que todas as compras com preços alternados que você faz, independente de quando é e por quantidade, ele forma custo médio. Tá? Tudo que você está comprando, valor diferente por quantidade, a gente calcula o custo médio, que é o custo que a gente usa para fazer o cálculo do imposto quando há alguma venda. O valor da venda não influencia, é aquele valor fechado que está vendendo, mas tudo que você está comprando ali diariamente, ou mensalmente, ou anualmente, é muito difícil que seja o mesmo valor. Pode acontecer, pode, mas é difícil. Ele gera custo médio. Tá? É assim que você controla. No sistema da IR Trade, você consegue controlar custo médio por ativo em específico. Então você pega, se você tem lá 100 ativos na sua carteira custodiada, você consegue consultar um por um e ver toda a carga de movimentação que você teve, tá? Desde quando você começou a fazer a sua apuração com a gente. Então você vai ter todas as compras, todas as datas que você comprou, todas as quantidades negociadas, tudo que você pagou por data, e tudo isso vai formando o cálculo do custo médio, e você consegue ter isso por ativo se não quiser acompanhar no extrato mensal. Perfeito. Tem alguma agora da Kátia Fernandes. Acho que essa, na verdade, essa é uma pergunta mais para mim, né? A Rio Capital não pode informar aos clientes o valor da DARF a ser paga quando pertinente? A Rio Capital ela não tem o controle das movimentações dos clientes. Então, se o cliente está operando pelo home broker, por exemplo, aí ele está lá, ele compra e vende, faz a negociação. Eu não tenho uma notificação, alguma coisa nesse sentido, até mesmo para fazer a própria apuração do imposto, né? Justamente aí que entra toda a nossa parceria com a IR Trade, para eles terem acesso a essas informações, a gente mandar as notas para eles, e aí, como bem disse o Jesus Douglas, se for o caso de pagar a DARF recebe no e-mail junto com o resumo do mês, certo? Exatamente. Uma ressalva importante, a primeira semana, normalmente, eu vou passar mais ou menos um cronograma de como que a gente funciona aqui no setor de contabilidade. A primeira semana de cada mês é mais uma semana que a gente está recebendo arquivos de todo mundo. Então, o nosso processamento, ele é muito alto de informação. Então, meio que a primeira semana de cada mês fica reservada para a gente receber o arquivo de todo mundo. Não que isso não possa ser encaminhado no mês, em qualquer período, mas de preferência a primeira semana do mês é quando a gente recebe tudo isso. A gente recebendo esse arquivo, o nosso sistema, ele faz o processamento de toda a informação. A gente não faz digitação manual de nenhuma nota de corretagem. O nosso sistema ele é 100% autônomo, ele faz leitura de CPF, de tudo que está designado na nota de corretagem, no extrato e na posição. Ele vincula as informações a cada cliente fazendo leitura de CPF, código de conta e nome, tá? Então é por isso que se você mandar uma nota sua hoje para a IR Trade, você não precisa renomear o arquivo, não tem necessidade, desde que o arquivo não esteja bloqueado por senha, tá? A gente faz essa ressalva, às vezes o arquivo é bem bloqueado da própria corretora por senha, a gente pede que mande já desbloqueado. É o próprio sistema que faz a leitura, tá? E sobe essa informação na sua conta. Normalmente de um dia para o outro, durante a madrugada, que é onde tem menos movimentação durante o sistema, e aí nossos servidores sobem essa informação. E uma ressalva também importante aí por questão de LGPD, a privacidade da informação, que a gente preza muito por isso. Hoje a IR Trade ela não tem nenhuma parte dela, nenhum setor terceirizado. É tudo 100% próprio, desde o setor comercial até a parte de tecnologia. Então, uma empresa 100% interna não abre margem aí para qualquer tipo de vazamento de informação. E isso a gente preza muito porque a gente está trabalhando com informação de clientes a nível Brasil. Tá? Então, isso é 100% confiável o nosso serviço. E em relação à DARF, a gente recebe essas informações primeira semana do mês, aí a gente tem o resto do mês para fazer a apuração do cliente. A gente sempre tenta evitar ao máximo possível evitar a última semana, por quê? Hoje a gente sabe que, às vezes, do mesmo jeito que tem cliente que faz o recolhimento de DARF, um exemplo aí de R$ 100 por mês, a gente trabalha com um nível de cliente que recolhe aí 5 milhões de DARFs ao mês.
Então a gente tenta sempre evitar o máximo possível que a gente liberar o imposto, né, perto do fechamento, para que o cliente também tenha como se programar para fazer o pagamento da DARF. A DARF, quando ela é finalizada, ela vai por e-mail para o cliente, mas a gente faz a ressalva por e-mail para o cliente, por quê? Não confie no e-mail. Tá? Hoje a gente trabalha com o servidor de e-mail da Microsoft direto, tá? Então a gente faz o uso da Microsoft para usar todo o tráfego de e-mail. Porém, a gente sabe que e-mail, às vezes a gente manda e-mail repetitivo, vai o mesmo e-mail padrão todo mês. Então, às vezes pode ser reconhecido como lixo eletrônico ou spam. Percebeu ali que na última semana do mês não recebeu o nosso relatório com a DARF, com o fechamento? Entra no sistema. No sistema você consegue ver todas as mesmas informações. Então, se não recebeu a DARF, entra no sistema, vê se não tem imposto. Se não tiver, tranquilo, sem problema nenhum. Se tiver imposto, se não recebeu o e-mail ou não recebeu dentro do prazo ali hábil, ficou corrido ao final do mês, entra no sistema que o documento vai ficar disponível, você consegue salvar e imprimir da mesma forma que recebe o documento por e-mail. A Sandra mandou mais uma aqui. Como calcular o pré... Não, essa aqui a gente já falou. No caso da subscrição e bonificação de ação durante o ano base, como que se calcula o preço médio? Olha, foi igual eu comentei, os eventos corporativos no geral, a gente se baseia pelo custo que está participando do evento, diz assim, normalmente tipo assim, é meio que padrão, até não sei o porquê disso. Exemplo, você participar de uma subscrição de acordo com a quantidade de cotas que você compra, fica ali sempre próximo dos R$ 100, às vezes é padronizado R$ 100, tá? Quando você participa de algum evento desse. E isso influencia de acordo com o custo que você tem comprado, assim, por exemplo, por nota de corretagem. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você comprou um fundo imobiliário X e você comprou assim no mercado normal, pagando R$ 150 na cota. Tá? Aí você participou de um evento corporativo, de uma subscrição ou de uma compra de oferta de ação e pagou R$ 100. A gente pega esse 150, de acordo com a quantidade de cotas que você tinha, a quantidade de cotas que você participou do evento, pagando 100, e forma o custo médio. Tá? Isso independente do evento. A bonificação ela é um pouco diferente, porque a bonificação ela é padronizada. Às vezes o ativo ele bonifica as ações em 10%, ela já tem aquele valor especificado de bonificação por ação, tá? Então é um pouco diferente a bonificação. Do mesmo jeito, o desdobramento. Às vezes a empresa teve algumas BDRs agora recentemente que houve vários desdobramentos, tá? Então, assim, de acordo com a porcentagem, como a gente tem acesso a essas informações, a gente faz esses lançamentos em sistema, tá? A questão do custo médio ali é mais comum em relação à subscrição e IPO, compra de oferta de ação, tá? A bonificação ela é padronizada por ativo, isso vem da própria instituição, desdobramento também. E a amortização aí é a informação que a gente se baseia no extrato do cliente quando há algum evento desse que o cliente tem esse lançamento e a gente amortiza as ações também. Tá bom, perfeito. Tem uma da Kátia também. Quando a IR Trade cobra, quanto que a IR Trade cobra para a emissão das DARFs? Certo. Ou seja, a mensalidade, né? A mensalidade da IR Trade, os preços são padrões do nosso site, tá? A gente tem que deixar 100% precificado todos os planos e o serviço que a gente presta dentro de cada plano, mas assim, torno aberto aqui que a gente é bem maleável, por quê? Digamos que um cliente que opera com uma corretora só é um valor, preço sem desconto aí, com o desconto que a Rio Capital tem para os clientes também, que depois a gente comenta sobre isso, R$ 53,90. É um serviço mensal, não é um serviço que você recolhe somente quando você tem operação. A nossa apuração, independente se você tem nota de corretagem ou não, ela é feita todo mês. Até eu posso usar esse exemplo também de modificação de carteira quando há bonificação, quando há desdobramento. Mesmo quando um cliente ele contrata a IR Trade, ele fala, mas eu movimento esporadicamente. Eu tenho uma carteira grande e expressiva, mas eu não opero todo dia, não opero todo mês. Eu tenho que pagar mensal? Sim, o nosso formato de recolhimento é mensal. Por quê? A gente confere a carteira do cliente, independente se ele tem nota de corretagem ou não. Os ativos que ele tem posicionado podem sofrer durante o mês alterações. E essas alterações acontecem o quê?
podem ter aí desdobramentos, pode alterar a sua carteira, vai ter alteração de custo médio, pode ter bonificação das ações, tá? Então tudo isso não gera nota de corretagem. Então é como se o cliente ele fala que não movimenta, mas a gente acompanha a carteira dele mensalmente. E se tem algum evento desse que tem que ser lançado, a gente pega e faz a conferência da carteira dele da mesma forma. Aí a questão da mensalidade, igual eu estava comentando, preço assim, padronizado para um cliente com uma corretora só, R$ 53,90, tá? Só que a gente também é um pouco maleável, igual eu comentei, no seguinte sentido. A gente não vai ser, vamos dizer assim, a usar a palavra injusto, de cobrar de um cliente duas corretoras, um plano, um advance de um plano maior de valor elevado, se o cliente não opera ativamente numa outra corretora. Porque a gente sabe que para fins de receita e da tributação do cliente, isso é super importante. Ele tem que contabilizar tudo. Então, digamos que o cliente opera com a Rio Capital 100% dos dias, todo dia tem várias notas, mas aí ele tem lá, por exemplo, em algum outro banco que ele usa, por exemplo, num Bradesco, ele tem ações posicionadas que ele recebeu de herança e não movimenta, mas ele tem em custódia. Aquilo, para fins de cálculo, é muito importante. Só que ele não movimenta. Então a gente recebe essa informação do cliente. A gente calcula duas corretoras, só que a gente não cobra por isso. A gente adequa ao plano do cliente. Tá? Então, cada cliente, cada caso é um caso. E sempre quando o cliente faz contato aqui com o nosso comercial, a gente tenta ao máximo atender a necessidade de cada um. E fora a questão da precificação do site, sempre há promoções. Às vezes tem promoções vigentes agora, como exemplo, se você contrata 2021, você ganha retroativo de cortesia, você ganha o período de 2020. Então, se você tem alguma dúvida sobre fins de imposto de renda, a gente vai fazer todo esse serviço de imposto de renda de forma gratuita, de cortesia, de acordo com a promoção que está vigente. Entendeu? Então, fora a questão da precificação, sempre a gente está atualizando benefícios aí para os clientes em maneira geral. Tá? Tem uma aqui que, ó, Maria de Oliveira. As operações estruturadas menores do que 20 mil, Rubi e Booster, são tributadas? Como é que funciona? A Rubi, no caso, é uma compra de uma put e uma venda de uma call, só que envolve a compra do papel também. Então, muitas Isso, vezes o exatamente. cliente vai ter o valor da venda do papel, mas também o resultado do final das opções. Como é que Uhum. funciona? A operação estruturada é estruturada no geral, né? Cada corretora chama de uma forma, ela tem a sua tributação, tá? E muita gente acaba se confundindo um pouco em cima do resultado, porque a operação estruturada ela envolve dois tipos de mercado. Ela envolve a operação dentro da Bovespa, tá? Assim, nota Bovespa que a gente chama, e a nota BMF. Tá? Então, às vezes o cliente ele vê um resultado nos nossos relatórios, se é um cliente que tem um pouco menos de conhecimento, mas isso a gente explica tudo como que funciona, o cliente tem que fazer a junção dos dois resultados para chegar no valor que ele foi ali tributado, independente de, obviamente, se foi tributado, teve lucro ou se teve prejuízo e está se acumulando. Por quê? Esse tipo de operação, às vezes, ela não é exercida. Se é uma operação que não é exercida, às vezes a gente faz a baixa dessa operação somente gerando ali tarifação de custos de contrato, de abertura de contrato. Então, são situações mais específicas de cada tipo de operação. Se você atinge ali a barreira, se você está tendo o lucro esperado pela operação, a gente pega essa compensação dos dois tipos de mercados que a gente recebe as duas pontas da operação, a gente faz a compensação pelas notas de corretagem que a gente recebe, Bovespa e BMF, vê o resultado e aí lança a tributação. Essas operações estruturadas, ela gera uma grande dúvida também, até antecipando que pode ser que surja essa dúvida, na questão do imposto de renda. Por quê? Porque ela entra em questão de dívidas e ônus reais. Vou dar um exemplo. Se o cliente fez uma operação estruturada em dezembro, tá, de 2020, e essa operação tinha como prazo aí de barreira ou atingir o seu resultado, vamos usar essas palavras, em janeiro ou fevereiro, a tributação dela não vai ser dentro de 2020, mas ele abriu a operação em 2020. Então, isso no imposto de renda ele tem que declarar como uma dívida em um ônus reais, tá? Porque o resultado vai entrar para o ano subsequente, mesmo ele tendo a abertura da operação dentro do período de contabilidade de 2020. Então, isso é uma dúvida comum também, que na época agora do imposto de renda
que é o período que a gente está passando agora, é comum também, tá? Do mesmo Ok. jeito, a questão daí do dia das ionos reais, eu posso usar operações a termo, tá? Mercado de opções. Às vezes você está fazendo toda a movimentação ali, a abertura dessas operações em dezembro, tá? Mas ela não vai se encerrar em dezembro. Não se encerrando em dezembro, são dívidas de ônus reais que você tem que declarar no seu imposto de renda, sempre no vencimento correto, tá? Perfeito. Até aproveitando também a questão das opções, que não foi questionada, mas é uma dúvida comum também, a opção, o mercado de opção, ela sempre é tributada na data que ela tem o seu fechamento, tá? Às vezes você pode ter uma operação de opções que você vai receber o prêmio aí em uma semana, 15 dias, mas o vencimento dela é para 2 meses. A tributação é sempre no vencimento, independente de você estar vendo o resultado a acontecer, ver o resultado entrar na sua conta aí antes disso, tá? Só uma informação importante também. Perfeito. Tem uma da Sandra Tosta aqui. Ela falou que já é cliente da IR Trade, mas ela não conseguiu operar sozinha a conta. Ela queria saber se tem algum manual de visualização de como lançar corretamente os valores das notas de corretagem para cálculo de preço médio, por exemplo. Tem sim, na verdade a gente tem até disponível questão de tutoriais, porque o próprio cliente, pela própria conta dele dentro, quando ele está logado no sistema da IR Trade, ele pode subir nota de corretagem. Desde que a nota esteja no padrão Sinacor, que é o padrão utilizado hoje, ao campo de envio de arquivos. Enviando o arquivo por lá, não é o cliente que tem que fazer o serviço, a gente tem só que receber a informação. Então, assim, ela não vai ter que pegar e lançar o custo médio, tá? A gente simplesmente tem que receber as notas, a não ser que seja algum lançamento manual, por exemplo, de uma posição inicial de um cliente novo. Aí é uma situação específica que a gente recebe do cliente as informações, pode ser em PDF, não precisa ser em nota, a gente faz os lançamentos, de acordo com o que o cliente repassa para a gente. Mas desde que a nota de corretagem esteja no padrão correto, subindo ela no sistema, a gente, durante um dia para o outro, essa nota vai ser salva automaticamente no sistema e vai atualizar as informações diárias do cliente. Foi a situação que eu comentei no começo aí da nossa conversa. A gente não tem essa necessidade de receber diariamente a nota, mas se é um cliente que quer acompanhar 100% no nosso sistema, as suas informações, como que está acontecendo, o que está dando de resultado, as operações dele, lucro, prejuízo, como está ficando a sua posição de carteira com as operações que ele faz diariamente, ele pode pegar todo final do dia, receber sua nota de corretagem, durante a noite subir no nosso sistema, no outro dia ele vai ter isso contabilizado. Tá? Essa nota ela é salva automaticamente, salvo exceções, que aí não é problema nem do cliente, mas acontece, é comum. Às vezes nota de corretagem vem com erro. Um erro clássico de nota de corretagem que a gente tem que pedir muito para o cliente ou para o parceiro reencaminhar para a gente, nota de day trade. A nota de day trade, quando você pega ela no mesmo dia que ela foi feita, ali as operações, normalmente ela vem sem o IRRF, ou ali a projeção base de day trade. E esse valor ele é muito importante porque é uma tributação da nota. Então, se a gente recebe uma nota de corretagem de day trade sem isso, a gente vai solicitar de novo, tá? Aí a nota ela pode não subir na conta do cliente porque ela deu erro. Mas só que daí tudo isso o cliente é notificado, a gente pega todo esse tipo de informação. Beleza, perfeito. Tem uma do Ricardo Valente aqui. No caso das BDRs e ETFs, a apuração de IR é comum ou é separado? Ou seja, é aquela questão que você comentou dos resultados não se Isso. comunicarem, né? Exatamente. Em relatório, ela vai simplesmente ficar separada, tá? Até eu posso colocar também um outro exemplo aqui de empresas incentivadas. A empresa incentivada, independente se você tem lucro ou prejuízo, vou dar um exemplo de uma empresa incentivada que era muito negociada, que agora recentemente, não lembro de cabeça qual foi a data, mas ela deixou de ser incentivada, então ela vai ter tributação normal, a PetroRio. A PetroRio é uma ação que você, independente se você estava tendo lucro ou prejuízo em cima dela, esse lucro ou esse prejuízo ele não se confundia com as demais informações das suas operações mensais. Então você podia ter lá 20 mil reais de lucro no mês, 30 mil, e com a PetroRio você ganhou 50 mil reais. Esses 50 mil reais eles eram isentos. Ele entra em um relatório que a gente também tem em sistema de operações isentas,
que é o relatório também que entra operações abaixo de 20 mil. Tá? Então, todo a gente difere em relatórios, cada tipo de mercado e a sua tributação, para ficar fácil para o cliente entender o que ele está pagando, onde ele está tendo lucro ou prejuízo em cada tipo de operação. E a questão do relatório de operações isentas também existe. E a questão da PetroRio, até estou usando como comentário falando sobre ela, porque ela é uma operação, é uma ação que era isenta de tributação e de resultado que deixou de ser. Então, a partir de. Não, foi recente isso, acho que, salvo engano, foi em fevereiro. Ela, a partir de agora, ela é tributada. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, que bastante gente usava essa operação para ter lucro aí, para assim, ganhar dinheiro literalmente, e hoje ela vai ser tributada, ela deixou de ser isenta. Perfeito. Tem uma do Antônio Barril agora. Quando ocorre o pagamento de proventos, isso influencia no cálculo de imposto de renda? Não. A questão dos proventos, até a gente sempre recomenda o cliente que utilize o relatório da corretora, até para fins de imposto de renda. Por quê? Porque a gente não recebe tudo isso da corretora. O relatório da conta corrente que a gente recebe da corretora para fins de tributação de renda variável, ele não é completo relacionado a proventos. Até porque o cliente ele pode ter operação em outro tipo de mercado que a IR3 não calcule, é fora de renda variável. Isso no relatório da corretora, no exemplo da relatório da XP, ele é completo, ele traz todas as informações de todos os mercados que ele tem em operação, tá? E também incluindo renda variável. Então, o relatório de proventos, se o cliente precisar, se for alguma coisa muito expressiva, se ele pedir que a gente verifique isso, que a gente presta esse serviço, a gente calcula o relatório de proventos específicos para o mercado de renda variável. Mas é um serviço um pouco incomum porque o próprio relatório da corretora ele é confiável nesse sentido, tá? Ele já tem ali as informações corretas de acordo com as movimentações que o cliente está tendo ali de provento no geral, né? De lucro, juros sobre capital próprio e demais. Perfeito. Eu Para tenho a uma... gente, até aí, essa é uma dúvida comum, tá? Essa pergunta, por quê? A gente recebe o relatório da corretora. Às vezes a gente vê no relatório da corretora, ali no extrato, que o cliente tá tendo juros sobre capital próprio, está recebendo algum dividendo, está tendo algum lucro ali por alguma ação em aluguel, BTC ou algo assim, só que a gente sabe que aquele relatório não é completo. Às vezes a informação ela vem repetida ou vem faltando data, porque não é o foco do relatório. Ali no extrato da conta corrente da corretora, o foco é simplesmente demonstrar conciliar com que a operação que o cliente está tendo a nota de corretagem, ou trazer informações ali básicas de eventos corporativos, de subscrições e compra de oferta de ações. Tá? Então é por isso que a gente não se baseia nele por questão dos proventos em geral. Nesse sentido, a gente manda sempre consultar o relatório da própria corretora, que vai ser mais correto do que a gente fazer por um relatório que a gente tenha o conhecimento que ele não é completo. Não é para o fim que a IR Trade usa. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também do Luiz Fernando com relação às criptomoedas. Aqui no caso é mais para mercado tradicional, né? Mas a IR3 tem esse tipo de serviço? Não, a gente não calcula. É até uma discussão muito grande porque a CVM e o Banco Central não considera a criptomoeda como moeda de comum, moeda de comercialização. Então, por isso, não tem tributação específica. Se não tem tributação específica no Brasil, não tem como a IR Trade calcular. Entendeu? Então, isso é uma preocupação dos clientes, mas infelizmente a gente não consegue fazer porque tem essas questões, tá? Tudo que a gente faz de renda variável, todos os tipos de mercados, todos os tipos de operações, são operações regulamentadas, tá? Então, tem sua tributação, a sua legislação específica em cima de tudo. Criptomoeda não tem. Infelizmente, então isso ainda é um mercado em aberto que possivelmente vai começar a ser fiscalizado, mas enquanto não tem essa questão da legislação específica, fica em aberto. Infelizmente, fica em aberto. Tá. Temos mais 5 minutinhos, vou acelerar um pouco aqui. Tem uma pergunta do Flávio, na verdade são duas perguntas, tá? Primeiro, ele disse que há algum tempo ele emitiu a DARF nas vendas de ações através do Sical Web, e essa DARF veio com o código de barras. Numa outra vez, ele fez a emissão da DARF e veio sem o código de barras. Então ele está questionando se teve alguma atoração no programa, alguma coisa nesse Não, sentido. é que o Sicalc Web, ele é direto da Receita Federal. Então isso vai depender do período de apuração e de quanto tempo estava em atraso, tá?
O Cicalc Web, e se você baixar até o aplicativo no computador, para você gerar DARF, se ela for uma DARF dentro do período do mês correto, do período do mês vigente, ele vai trazer o código de base. Se for uma DARF em atraso, não vai trazer. Aí, como é um programa específico da Receita Federal, igual eu comentei, a nossa DARF, por a gente não ter vínculo com a Receita, não vai com código de base. O Cicalc Web, ele é da Receita Federal. É um programa de geração de DARF online ou por programa no computador que é vinculado à Receita. Então, por isso que ela gera essa questão do código de base. Mas a questão do prazo, aí uma gerou, uma outra não, acredito que seja isso. Uma ele gerou dentro do prazo correto para pagamento e a outra já estava fora e provavelmente deve ter incidido em multa e juros. Perfeito. A última pergunta aqui, antes da gente ir para nossas considerações finais, como que faz o lançamento do aluguel de ações no imposto de renda? Ou seja, tanto na parte tomadora quanto na parte doadora. É normal, entra na base de direitos, tá? Entra na base de direitos e se a pessoa tiver um conhecimento mínimo ali, mas se ela pegar o nosso relatório também, ele é 100% explicativo. Por quê? O nosso relatório para fins de imposto de renda, se você colocar ele do lado do programa da Receita, ele é 100% idêntico. A gente copiou o programa da Receita, o layout, então ele vem no mesmo formato e sequência, tá? Ele traz ali informação de IR-fonte, traz a bens e direitos, ficha de renda variável. E aí, na sequência, todos os tipos de mercados. A gente coloca exatamente do jeito que o cliente pode copiar do nosso relatório e copiar no programa da Receita. Infelizmente, o programa da Receita não deixa a gente subir informação, fazer o upload. Então, a gente já fez nesse formato para facilitar o máximo possível. Por quê? Até na ficha de renda variável, se você for fazer o preenchimento, como é de mês a mês, tem que preencher os 12 meses com todas as informações, ali acontece o quê? Se você erra um número, uma vírgula, um sinal de menos, está tendo prejuízo, isso não vai fazer fechar, bater a sua informação no final quando você vai entregar a sua declaração. Isso vai abrir margem para você ter que recolher algum imposto adicional. Então a gente até recomenda, do jeito que recebeu o relatório da IR Trade, copia e cola a informação. Tá? A gente garante que a informação que vai estar ali vai estar 100% correta, com independência do tipo de mercado ou tipo de operação. E se o cliente quiser colocar de uma forma mais resumida, para não deixar extenso o imposto de renda dele, a gente coloca até sugestões de como fazer os lançamentos. Tá? Boa. Perfeito, Jesus Douglas. Então, só para a gente fechar, com relação à parceria da IR Trade e com a Rio Capital, a gente tem um cupom ali de desconto nos planos, né? Independente de qual plano for feito, o cupom ali é de 5% de desconto. Isso mesmo. Sempre quando for fazer o cadastro na IR Trade, vai ter o campo que está lá, código de indicação. Esse código de indicação ali é onde entra o código Rio Capital, tá? Esse código Rio Capital é o que faz gerar desconto para todos os clientes na questão da mensalidade e também nos benefícios, tá? Que daí entra outras questões também, se tem alguma promoção vigente, é o que faz o cliente se vincular à base da Rio Capital, tá? Não é só um código de indicação para desconto, é o que faz a gente também poder utilizar aí a Rio Capital para a questão da parceria, para facilitar a vida do cliente aí em relação aos arquivos, a situações que às vezes ele não sabe resolver, e aí a gente tem essa facilidade de tratativa com vocês. Se acontecer de algum cliente não utilizar, passar batida, não colocar, é só informar a gente faz o vínculo aqui no setor comercial de forma manual também, sem problema nenhum. Perfeito. Então, Gislon, queria agradecer, muito obrigado, tá, pelo seu tempo para estar aqui com a gente, explicando toda essa questão de imposto de renda, que realmente faz uma diferença para os clientes, Sim. né? Gera muita dúvida e, como bem disse no início, com relação ao cenário de juros, o pessoal tá bem interessado nesse tema. Sim, exatamente. Tá? E queria mandar um recado para os nossos clientes, que agora, logo em seguida dessa live, às 18 horas, a gente vai, já está no nosso chat, inclusive, um link para o nosso canal do YouTube, que é uma entrevista, a gente vai falar sobre fundos quantitativos e a importância dentro dos investimentos. Então, é só clicar no link que você vai ser direcionado para o canal. Ges Douglas, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela ajuda. Imagina que é isso, estou aqui à disposição, precisando pode me acionar. Eu faço aqui o intermédio de todos os setores, financeiro, comercial, contabilidade, tá?
também ligando aqui para a IR3, no nosso fixo, sempre vai ter as recepcionistas ali, vão se direcionar para o setor responsável, para onde você tiver dúvida, não é cliente ainda, o pessoal do comercial vai explicar tudo como que a gente funciona, mais ou menos isso que eu passei hoje. Tá? Mas na prática é isso, a gente está aqui para entregar o serviço para o cliente para que ele tenha tranquilidade fiscal e não tenha preocupações aí com Receita Federal e não tenha que recolher imposto em atraso, né, pagando multa e juros. Por isso que é bom acompanhar mensalmente tudo que ele está fazendo, independente do tipo de operação. Exato. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gisdouga. Obrigado a todos os nossos clientes. Imagina, estou aqui à disposição. Uma boa noite aí a todos.